Você não encontrou este conteúdo por acaso. Existe uma razão silenciosa pela qual estas palavras chegaram até você quando chegaram. E essa razão não está fora, está dentro. Algo em você já se moveu antes mesmo de você perceber. Algo já entrou em alinhamento. É por isso que este encontro acontece agora, como um aviso suave, quase invisível, de que uma mudança real está próxima. Não porque algo externo vai acontecer, mas porque algo interno já aconteceu. Quando uma transformação verdadeira se aproxima, ela não anuncia sua chegada com barulho. Ela se aproxima em silêncio. Primeiro como um desconforto, difícil de explicar. Depois como uma sensação estranha de que o velho já não serve mais, mesmo que o novo ainda não tenha forma. Você pode ter sentido isso recentemente. Uma inquietação sem motivo claro. Um cansaço de repetir padrões. Uma percepção sutil de que insistir da mesma forma não faz mais sentido. Isso não é confusão. Isso é prontidão. A maioria das pessoas acredita que a mudança começa quando a realidade externa se altera. Mas isso é uma ilusão. A mudança começa quando a identidade interna já não consegue sustentar o mesmo estado de ser. Quando a consciência se expande, o mundo precisa se reorganizar para acompanhar. E antes que essa reorganização se torne visível, há sempre um intervalo, um espaço entre o que foi e o que será. É exatamente aí que você está agora. Encontrar este conteúdo 48 horas antes de tudo mudar não significa que algo mágico vai cair do céu. Significa que você chegou a um ponto interno onde a antiga forma de perceber a vida não consegue mais se manter. O campo responde a isso. Ele sempre responde. Não às palavras que você diz, mas ao estado que você sustenta. Não ao esforço, mas à coerência. Quando essa coerência começa a se formar, certos encontros se tornam inevitáveis. Este não é um vídeo para convencer você de nada. É um lembrete, um espelho, um reconhecimento. Você não está começando do zero. Você não está atrasado. Você não perdeu nada. O que está acontecendo agora é um ajuste fino. Um realinhamento silencioso entre quem você vem sendo e quem você está pronto para ser. A transformação não começa depois que você entende. Ela começa quando algo em você reconhece. Talvez você não saiba ainda o que vai mudar. E isso é importante. Quando a mente não consegue prever, o controle enfraquece. E quando o controle enfraquece, o fluxo encontra espaço. A realidade não precisa que você saiba o próximo passo. Ela precisa apenas que você esteja disponível para não repetir o antigo. Essa disponibilidade já está presente. É por isso que você está aqui. Este encontro não é um ponto de partida. É um ponto de confirmação. Algo em você já disse sim antes mesmo de você ouvir estas palavras. E quando a consciência diz sim, o campo começa a responder. A partir daqui, não se trata de buscar mais. Trata-se de permitir que o que já está em movimento continue se revelando. Se você sente que estas palavras não apenas fazem sentido, mas ressoam em um lugar mais profundo, este é o sinal. Permaneça nesta frequência. Se inscreva no canal como um gesto consciente de alinhamento com esse estado de reconhecimento. Não como expectativa do que virá, mas como presença no que já começou. Antes que qualquer mudança se torne visível, algo muito mais sutil já começa a se mover. A realidade nunca se transforma de fora para dentro. Ela responde primeiro no invisível, no campo silencioso onde intenção, emoção e identidade se encontram. É por isso que, muitas vezes, quando uma virada se aproxima, o que aparece primeiro não é clareza, mas estranhamento. Não é avanço, mas pausa. Não é resposta imediata, mas uma sensação de que algo está sendo rearranjado nos bastidores. Talvez você tenha percebido isso recentemente. Planos que não avançam como antes. Respostas que demoram. Situações que parecem travadas sem uma explicação lógica. A mente interpreta isso como atraso, erro ou bloqueio. Mas o campo não trabalha com pressa, nem com justificativas racionais. Ele trabalha com coerência. Quando seu estado interno muda, a realidade precisa de um instante para se reorganizar em torno dessa nova frequência. Esse intervalo não é um problema, é um sinal. O desconforto que surge nesse período não indica que algo deu errado. Indica que o antigo perdeu sustentação, mas o novo ainda está se formando.
É como uma respiração entre ciclos. Um espaço onde a velha estrutura se dissolve antes que a próxima se estabilize. A maioria das pessoas tenta preencher esse espaço com ação forçada, controle ou ansiedade. E é exatamente isso que prolonga a sensação de estagnação. O campo responde ao que você é, não ao que você tenta apressar. Coincidências também começam a surgir nesse momento. Encontros inesperados. Frases que parecem responder perguntas internas. Conteúdos que aparecem exatamente quando você estava prestes a desistir de algo ou insistir demais. Nada disso é aleatório. O campo se comunica por alinhamento, não por lógica linear. Quando a sua frequência muda, os reflexos começam a aparecer de forma sutil, quase tímida, antes de se tornarem evidentes. É importante entender algo essencial aqui. O universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao estado que você sustenta enquanto deseja. Duas pessoas podem repetir as mesmas palavras, fazer as mesmas afirmações, tomar ações semelhantes e ainda assim obter resultados completamente diferentes. A diferença nunca esteve na técnica, sempre esteve na coerência interna. Quando essa coerência começa a se ajustar, a realidade responde primeiro ajustando o cenário. Por isso, este momento pede uma mudança de leitura. Em vez de perguntar por que isso ainda não aconteceu, a pergunta se torna: o que está sendo reorganizado agora? Em vez de resistir ao desconforto, você passa a observá-lo como um indicador de transição. A realidade não está te ignorando. Ela está se recalibrando para corresponder a quem você já não é mais. O campo já está respondendo. Mesmo que seus olhos ainda não vejam, algo já está em curso. E quanto menos você tentar forçar uma definição imediata, mais rápido essa reorganização encontra estabilidade. Reconhecer isso muda tudo. A ansiedade perde força. O controle relaxa. A confiança começa a ocupar espaço. Se estas palavras estão ajudando você a enxergar este momento com mais clareza, faça um gesto simples agora. Curta o vídeo. Não como um hábito automático, mas como um sinal consciente de reconhecimento. O campo responde também a esses pequenos atos de presença. E cada reconhecimento aprofunda o alinhamento que já começou. Existe uma crença silenciosa que atravessa quase todas as tentativas de mudança. A ideia de que, se ainda não aconteceu, é porque você não fez o suficiente. Que é preciso insistir mais, pensar mais, controlar melhor, empurrar a realidade até que ela ceda. Essa crença parece lógica, mas ela esconde um erro fundamental. Não é a falta de esforço que atrasa a transformação. É o excesso dele. Sempre que você tenta forçar algo a acontecer, existe uma mensagem implícita sendo enviada ao campo. Essa mensagem não vem em palavras, vem em estado. Ela diz: isso ainda não está aqui. Algo está faltando. O agora não é suficiente. O campo não responde à sua intenção consciente, ele responde à coerência dessa mensagem. E quando a mensagem é de falta, urgência ou ansiedade, o reflexo inevitável é mais atraso. Forçar não cria movimento real, cria tensão. E tensão é resistência. Mesmo quando a ação parece produtiva, se ela nasce da tentativa de compensar o vazio interno, o resultado carrega a mesma frequência. É por isso que tantas pessoas fazem tudo certo e ainda assim sentem que nada flui. O problema nunca esteve na quantidade de ação. Sempre esteve na energia por trás dela. Talvez você reconheça esse padrão. Momentos em que você insistiu mais, pensou mais, tentou controlar cada detalhe, e quanto mais fazia, mais distante o resultado parecia ficar. Isso não aconteceu porque você errou. Aconteceu porque a realidade não se move por pressão. Ela se move por ressonância. Quando você empurra, você se coloca fora do ritmo natural do campo. A tentativa constante de fazer acontecer nasce de uma desconfiança profunda no processo. Uma sensação de que, se você soltar, tudo vai desmoronar. Mas essa desconfiança também é uma instrução vibracional. Ela diz ao campo que você não se sente sustentado. E o campo responde reforçando essa percepção. Não como punição, mas como espelho. Soltar o controle não significa parar de agir. Significa agir sem carregar a ação com medo. Existe uma diferença clara entre movimento alinhado e movimento ansioso. O primeiro nasce de clareza e presença. O segundo nasce da tentativa de escapar do desconforto do agora.
E tudo que nasce da fuga carrega o atraso embutido. Quando você entende isso, algo começa a relaxar internamente. Você percebe que não precisa convencer a realidade, nem negociar com ela, nem pressioná-la. A realidade já está em constante resposta. O que estava atrasando não era o evento externo, era a resistência interna criada pela tentativa de controle. Este entendimento não exige que você mude nada imediatamente. Ele apenas muda a forma como você lê o que está acontecendo. Em vez de interpretar a pausa como falha, você começa a vê-la como ajuste. Em vez de reagir com esforço, você começa a permitir espaço. E espaço é exatamente o que a realidade precisa para se reorganizar. Forçar atrasou porque tentava resolver no nível errado. A mudança que se aproxima não pede mais ação. Ela pede menos interferência. E essa compreensão abre o caminho para algo mais profundo, onde a mecânica da realidade começa a se revelar com mais clareza. Antes de tentar mudar qualquer coisa, existe um passo que quase ninguém faz: compreender como a realidade realmente funciona, para além do que os olhos mostram. A maioria das pessoas acredita que o mundo responde a esforço, mérito, pedidos ou merecimento. Mas essa leitura é superficial. Quando você observa com mais profundidade, percebe que a realidade não obedece comandos externos. Ela responde de forma automática ao estado interno que está sendo sustentado. A realidade funciona como um espelho extremamente preciso. Ela não julga, não decide, não recompensa nem pune. Ela reflete. E o que ela reflete não são palavras, intenções declaradas ou desejos conscientes, mas o estado de ser que você habita de forma consistente. Aquilo que você sente, espera e assume como verdade interna se projeta no campo e retorna como experiência. Isso muda completamente a forma de entender o que está acontecendo na sua vida. Situações recorrentes não são coincidências. Padrões que se repetem não são azar. Eles são reflexos. Quando o mesmo tipo de experiência volta, o campo não está insistindo em te testar. Ele está apenas espelhando uma frequência que ainda está ativa internamente. A emoção é a peça central desse mecanismo. Emoção não é uma reação fraca ao mundo. Emoção é frequência e movimento. É a informação mais clara que o campo recebe sobre quem você está sendo naquele momento. Pensamentos passam rápido. Palavras podem ser manipuladas. Emoções não mentem. Elas carregam a assinatura vibracional do seu estado interno. Quando alguém vive em contração, mesmo dizendo palavras positivas, a realidade reflete bloqueio, atraso ou esforço excessivo. Quando alguém vive em abertura, mesmo sem saber explicar como, a realidade começa a se mover com mais fluidez. Não porque a pessoa fez algo especial, mas porque o estado mudou. A realidade acompanhou. É por isso que a ideia de sorte não se sustenta quando observada com atenção. Sorte é apenas o nome dado a uma coerência invisível. Da mesma forma, punição ou recompensa são interpretações humanas que não existem no funcionamento do campo. O universo não decide se algo é bom ou ruim para você. Ele simplesmente réplica o estado que está sendo emitido. Quando isso é compreendido, a relação com os acontecimentos muda. Em vez de reagir tentando corrigir o efeito externo, você começa a observar a causa interna. Em vez de lutar contra o reflexo, você ajusta a fonte. Esse é o ponto em que o jogo muda completamente, porque o poder retorna para o lugar certo. A realidade não precisa ser convencida. Ela não precisa ser forçada. Ela já está respondendo o tempo todo. Cada experiência que surge está informando algo sobre o estado que foi sustentado antes dela aparecer. Isso não é culpa. É clareza. É autonomia. É liberdade. Entender que a realidade espelha e não obedece, prepara você para uma relação mais honesta com a própria experiência. Não se trata de controlar emoções, mas de reconhecê-las como linguagem. Não se trata de culpar o mundo, mas de perceber que ele está conversando com você o tempo todo. A partir desse entendimento, algo começa a se alinhar naturalmente. Porque quando você para de exigir que o espelho mude e começa a mudar o que está diante dele, o reflexo não tem escolha a não ser acompanhar. Durante muito tempo, emoções foram tratadas como obstáculos. Algo a ser controlado, superado ou eliminado rapidamente para que a vida finalmente avance. Mas essa visão inverte completamente o funcionamento real do campo.
Emoções não são problemas no caminho da criação. Elas são o próprio sistema de navegação. São sinais claros indicando se você está em alinhamento ou se algo dentro de você está em resistência. Toda emoção carrega uma direção. Quando a sensação de leveza, abertura, expansão ou alívio, o campo está indicando coerência. Quando há aperto, peso, urgência ou contração, o campo está sinalizando desalinhamento. Não como crítica, mas como informação. A emoção não surge para te atrapalhar, ela surge para te orientar. O erro mais comum acontece quando alguém tenta usar a mente para corrigir uma emoção. Pensar positivo enquanto se sente contraído. Repetir afirmações enquanto o corpo está em alerta. Isso não ajusta a frequência. Apenas cria conflito interno. O campo responde à emoção dominante, não à narrativa que tenta encobri-la. Por isso, a positividade forçada não funciona. Ela adiciona tensão onde já existe resistência. A verdadeira mudança emocional não acontece por negação, mas por escuta. Quando uma emoção de contração surge, ela não pede combate. Ela pede presença, pede reconhecimento, pede que você pare de lutar contra o que está sendo sentido. Paradoxalmente, é essa permissão que começa a dissolver a intensidade. Emoções resistidas se prolongam. Emoções permitidas se movem. A expansão não precisa ser criada artificialmente. Ela emerge naturalmente quando a resistência diminui. Às vezes, o ajuste não é sair da tristeza direto para a alegria, mas da frustração para a neutralidade, da ansiedade para o alívio, do medo para a curiosidade. Cada pequeno deslocamento já muda a frequência emitida, e o campo responde a esses deslocamentos sutis com precisão. Entender emoção como direção muda completamente a relação com o momento presente. Em vez de perguntar como faço isso ir embora, a pergunta se torna: o que isso está me mostrando agora? Em vez de se julgar por sentir, você passa a usar o sentir como ferramenta. Isso devolve poder. Porque o poder não está em controlar a emoção, mas em ler corretamente a informação que ela carrega. Quando você aprende a se orientar por expansão e contração, as decisões começam a se ajustar naturalmente. Caminhos que antes pareciam confusos se tornam mais claros, não porque você pensou mais, mas porque você sentiu melhor. O campo sempre responde ao estado emocional predominante, porque ele é a linguagem mais direta da coerência interna. Neste ponto, algo importante acontece. Você para de tratar emoções como inimigas e começa a vê-las como aliadas silenciosas. Elas não estão atrasando sua vida. Estão mostrando onde o alinhamento está sendo perdido ou recuperado. E quanto mais você confia nessa leitura, menos esforço necessário para corrigir o curso. Se algo dentro de você reconhece essa verdade agora, torne isso explícito. Comente algo simples, como eu estou pronto. Não para convencer ninguém, mas para declarar internamente essa disponibilidade. O campo responde a reconhecimentos conscientes. E cada declaração feita com presença reforça o alinhamento que já está se formando. O controle costuma se apresentar como responsabilidade, maturidade ou cuidado. Mas, no nível mais profundo, ele é apenas resistência em outra forma. Sempre que você tenta controlar um resultado, existe uma mensagem silenciosa sendo emitida, a de que você não confia no movimento natural da realidade. Essa mensagem não precisa ser consciente para ser eficaz. O campo capta o estado, não a justificativa. Controlar nasce do medo de perder algo, errar algo ou não chegar onde se imagina que deveria chegar. É uma tentativa de antecipar o futuro para aliviar a ansiedade do presente. O problema é que, ao fazer isso, você se desconecta exatamente do ponto onde a criação acontece. O fluxo não responde à vigilância constante. Ele responde à coerência e à abertura. Existe uma diferença fundamental entre ação alinhada e ação ansiosa. A ação alinhada surge de clareza, presença e neutralidade interna. Ela acontece sem peso. Mesmo quando exige movimento, não carrega urgência. Já a ação ansiosa nasce da tentativa de escapar do desconforto atual. Ela vem acompanhada de pressa, rigidez e necessidade de garantir um resultado específico. Externamente, as duas podem parecer iguais. Internamente, são opostas. E o campo responde a essa diferença com precisão absoluta. Quando você age tentando controlar o desfecho, cada passo carrega a energia do ainda não é suficiente.
Essa energia se projeta no campo e retorna como obstáculos, atrasos ou necessidade de esforço constante. Não porque algo esteja errado, mas porque o campo está refletindo a tensão que foi colocada na ação. O controle cria fricção, e fricção desacelera o movimento natural. Permitir não é desistir. Permitir é confiar ativamente. É reconhecer que existe uma inteligência maior organizando as conexões, os encontros e os tempos. Quando você permite, não abandona a ação. Você apenas remove o peso da desconfiança que a acompanhava. A ação continua, mas agora ela flui em vez de empurrar. A confiança verdadeira não é emocionalmente eufórica. Ela é silenciosa. É um relaxamento interno que não precisa de garantias constantes. Quando essa confiança se estabelece, o campo encontra espaço para operar com mais eficiência. Soluções aparecem sem esforço excessivo. Sincronicidades surgem sem planejamento. O caminho se ajusta enquanto você caminha, não porque você controla cada curva, mas porque deixou de resistir a elas. O controle tenta antecipar todas as variáveis. A permissão reconhece que nem todas precisam ser conhecidas. E essa diferença muda tudo. Quando você para de vigiar o resultado, a atenção retorna para o presente. E é no presente que o alinhamento se estabiliza. Quanto mais alinhado o estado, menos correção externa é necessária. Muitas vezes, o que parecia disciplina era apenas medo bem organizado. O que parecia estratégia era apenas ansiedade sofisticada. Ao perceber isso, algo começa a ceder por dentro. Você não precisa lutar contra o impulso de controlar. Basta reconhecê-lo como um sinal de desalinhamento temporário. Esse reconhecimento já reduz a força da resistência. A realidade não precisa ser conduzida com mãos firmes. Ela precisa de espaço. E quando você troca o controle pela permissão consciente, o fluxo não apenas retorna, ele se intensifica. Porque a inteligência do campo sempre esteve pronta para agir. O que faltava não era esforço. Era confiança suficiente para sair do caminho. Antes de qualquer mudança externa se consolidar, algo mais profundo precisa se mover. Não é o cenário que muda primeiro, é a identidade. Enquanto a identidade permanece a mesma, o tempo parece lento, repetitivo, quase preso. Mas no instante em que a identidade se ajusta, o tempo deixa de ser algo que se espera e passa a ser algo que se acessa. É aqui que a lógica comum falha, porque a transformação não acontece no calendário, acontece na coerência. A maioria das pessoas acredita que existe um momento certo no futuro que um dia chegará, como se a realidade estivesse em espera, acumulando possibilidades até decidir agir. Mas o tempo não funciona assim. O tempo não é uma linha fixa onde você caminha passivamente. Ele é um conjunto de linhas simultâneas, e cada uma corresponde a um estado de ser. Você não espera o momento. Você entra nele quando se torna compatível. Cada versão da sua vida já existe como uma possibilidade disponível. O que determina qual delas se manifesta não é esforço, nem merecimento, nem paciência. É ressonância. A realidade que se revela é sempre aquela que corresponde à identidade que você sustenta agora. Quando essa identidade muda, o acesso muda, e o que parecia distante se torna imediato, sem aviso. É por isso que tentar acelerar o tempo quase sempre falha. A pressa nasce da identidade de quem ainda não se sente lá. E essa identidade continua emitindo a mesma frequência que mantém tudo onde está. O tempo não responde à urgência. Ele responde à congruência. Quando você se torna internamente aquilo que estava esperando, o encontro acontece naturalmente. Entrar em uma nova linha de realidade não exige que você saiba como tudo vai se desenrolar. Exige apenas que você abandone a identidade que precisa esperar para viver. A mudança externa não vem para validar quem você é. Ela surge como consequência de quem você já se tornou. E essa diferença é sutil, mas absoluta. Quando a identidade se desloca, a percepção do tempo muda junto. O que antes parecia demorado começa a se resolver com facilidade. O que parecia bloqueado encontra caminhos inesperados. Não porque o mundo ficou mais generoso, mas porque você parou de acessar a mesma linha repetidamente. O campo responde à nova assinatura. Esse é um ponto delicado, porque a mente tenta entender isso como imaginação ou ilusão. Mas não se trata de fingir ser algo que você não é.
Trata-se de reconhecer quando uma identidade antiga já não representa mais a sua consciência atual. O desconforto que surge antes da mudança é o sinal de que você já não cabe na mesma linha de realidade. Você não entra em uma nova fase por insistência. Você entra por reconhecimento. Reconhecer que algo em você já mudou muda tudo. O tempo, então, não acelera. Ele simplesmente se alinha. E aquilo que parecia exigir espera revela que nunca esteve distante. Estava apenas em outra frequência. Quando você para de esperar o momento e permite entrar nele, a realidade responde sem esforço. Não há anúncio, não há contagem regressiva. Há apenas um ajuste silencioso, onde o externo finalmente acompanha o interno. E é assim que as grandes viradas acontecem. Não porque o tempo decidiu, mas porque você mudou de lugar dentro dele. O único lugar onde qualquer mudança real acontece é agora. Não no que já passou, não no que você imagina que ainda virá, mas neste exato instante. O presente não é uma etapa intermediária entre passado e futuro. Ele é o ponto onde toda a criação ocorre. Quando você se afasta dele, você se afasta do próprio campo onde a realidade responde. Ansiedade e expectativa parecem movimentos opostos, mas vibracionalmente são semelhantes. Ambas projetam a atenção para fora do agora. A ansiedade tenta fugir do presente porque ele parece insuficiente. A expectativa tenta abandoná-lo porque acredita que algo melhor está em outro lugar. Em ambos os casos, a mensagem enviada ao campo é a mesma. Este momento não basta. E o campo, fiel ao espelho, responde prolongando a sensação de espera. O planejamento excessivo segue a mesma lógica. Ele pode parecer responsabilidade ou estratégia, mas quando nasce da tentativa de garantir segurança emocional, ele se torna mais uma forma de evasão. Pensar continuamente no que precisa acontecer depois impede que a energia se estabilize agora. E sem estabilidade no presente, nenhuma linha de realidade pode se consolidar. A presença não é um conceito abstrato. Ela é um estado fisiológico, emocional e vibracional. Estar presente significa que o corpo relaxa, a respiração aprofunda, a mente desacelera e a identidade se âncora no agora. Nesse estado, o campo encontra um sinal claro. Não há conflito entre onde você está e onde deseja estar. Existe coerência. E a coerência é o que permite que o movimento aconteça sem esforço. Quando você retorna ao presente, algo curioso ocorre. A necessidade de controlar diminui. A urgência perde força. O tempo deixa de parecer um inimigo. Isso não significa que objetivos desaparecem, mas que eles deixam de ser uma fuga. Eles passam a existir como extensões naturais do estado atual, não como compensações para ele. Toda vez que você se percebe ansioso, esperando algo acontecer para então relaxar, esse é o convite para voltar. Não voltar para pensamentos melhores, mas para a sensação do agora, para o contato com o corpo, para a respiração, para o que está realmente disponível neste momento. Esse retorno não resolve tudo instantaneamente, mas ele reconecta você ao ponto de poder. A criação não responde a ideias sobre o futuro. Ela responde à qualidade da presença atual. Quanto mais você habita o agora com neutralidade e abertura, menos distância existe entre intenção e manifestação. O presente não é um obstáculo a ser atravessado. Ele é o portal. É por isso que grandes mudanças muitas vezes acontecem quando alguém para de esperar. Quando a pessoa solta a vigilância constante e simplesmente se permite estar onde está. Nesse instante, o campo recebe uma instrução diferente. Não de falta, não de pressa, mas de suficiência. E a partir dessa suficiência, novos movimentos se tornam possíveis. O presente decide tudo porque ele é o único ponto onde você realmente existe. O passado já não emite sinal. O futuro ainda não tem frequência própria. Só o agora está transmitindo algo ao campo. Quando você entende isso, a busca muda de direção. Em vez de tentar alcançar o momento ideal, você começa a habitar este. E é exatamente aí que a realidade começa a acompanhar. Tudo o que se manifesta na sua experiência passa primeiro pela identidade que você sustenta. Não pelas ações isoladas, não pelos desejos declarados, mas pela forma como você se percebe e se posiciona internamente diante da vida. A identidade é o filtro silencioso através do qual o campo organiza pessoas, oportunidades e eventos.
Quando esse filtro muda, a realidade não tem alternativa a não ser se reorganizar. A maioria das pessoas tenta mudar a realidade sem tocar na identidade. Muda estratégias, muda rotinas, muda discursos, mas continua se percebendo da mesma forma. O resultado é previsível: esforço constante e pouca mudança real. Isso acontece porque o campo não responde ao que você tenta fazer diferente, mas ao que você continua sendo igual. A identidade é a instrução primária. Assumir quem você é agora não significa criar uma versão idealizada de si mesmo. Não se trata de fingir confiança, abundância ou clareza. Trata-se de reconhecer quando uma identidade antiga já não corresponde mais ao seu estado atual de consciência. Muitas vezes, a frustração não vem da falta de avanço, mas da insistência em agir a partir de uma identidade que já foi superada internamente. Quando a identidade se ajusta, a mudança externa acontece de forma quase invisível. Pessoas começam a reagir de maneira diferente, sem saber explicar por quê. Oportunidades surgem sem que você tenha ido atrás delas. Situações que antes exigiam esforço se resolvem com menos atrito. Isso não é coincidência, é coerência. O campo responde à nova assinatura. Existe uma diferença clara entre tentar se tornar algo e reconhecer que algo já mudou. A tentativa carrega tensão. O reconhecimento carrega estabilidade. Quando você tenta ser diferente, ainda está afirmando que não é. Quando você reconhece, não há conflito. E o campo responde com rapidez a estados estáveis. A identidade não se sustenta por afirmações repetidas, mas por congruência interna. Ela se manifesta na forma como você toma decisões, no que você tolera, no que você deixa de justificar, no que você não força mais. Esses pequenos ajustes são mais poderosos do que qualquer esforço visível. Eles sinalizam ao campo que uma nova linha de realidade está sendo ocupada. Quando você assume quem é agora, não há necessidade de convencer o mundo. A realidade percebe antes das pessoas. O campo ajusta o cenário para refletir essa nova posição. Não porque você pediu, mas porque a antiga configuração deixou de fazer sentido. A manifestação não é algo que você persegue. É algo que acontece quando você para de se mover a partir de uma identidade desalinhada. Isso explica porque algumas mudanças parecem acontecer do nada. Na verdade, elas aconteceram depois de uma mudança silenciosa que ninguém viu. Uma decisão interna, um limite reconhecido, uma aceitação profunda. Esses momentos não fazem barulho, mas reconfiguram tudo. A identidade que atrai realidades não é construída com esforço. Ela emerge quando você para de sustentar versões de si que já não são verdadeiras. Ao fazer isso, você não cria algo novo. Você remove o que estava distorcendo o reflexo. E quando o reflexo se limpa, a realidade responde com a mesma clareza. É assim que o movimento acontece sem luta. Não porque você fez mais, mas porque passou a ser de um lugar diferente. E a partir desse ponto, o campo trabalha a seu favor, não por benevolência, mas por alinhamento inevitável. Antes de avançar mais, existe um último nível de compreensão que precisa ser tocado. Não como conceito, mas como reconhecimento direto. Tudo que foi dito até agora aponta para este ponto. Por quê? Enquanto você se percebe apenas como alguém vivendo experiências, tentando ajustar a realidade, sempre haverá esforço. A virada definitiva acontece quando a percepção muda de lugar. Quando você deixa de se identificar apenas com o personagem e reconhece o campo no qual tudo acontece. Você não é apenas quem pensa, sente e reage. Você é aquilo que percebe os pensamentos, sente as emoções e observa as reações. Essa distinção é sutil, mas profunda. O personagem vive dentro da experiência. O campo é o espaço onde a experiência surge. Quando essa diferença é reconhecida, a relação com a vida se transforma sem esforço. A maior parte da busca espiritual, emocional ou material nasce de uma confusão de identidade. O personagem acredita que precisa alcançar algo para finalmente estar completo, seguro ou em paz. Mas o campo não busca. O campo já é. Ele não precisa chegar a lugar algum porque tudo aparece dentro dele. Quando você reconhece isso, a busca começa a perder sentido. Esse reconhecimento não apaga o personagem. Ele apenas o reposiciona. O personagem continua existindo, vivendo, agindo, escolhendo.
A diferença é que agora ele não carrega mais o peso de ser a fonte da criação. Ele passa a ser uma expressão, não o centro. O centro se desloca para a consciência que observa tudo acontecer. Quando você se reconhece como o campo, algo se estabiliza internamente. A necessidade de controlar diminui. A ansiedade por resultados enfraquece. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você deixou de se confundir com cada movimento da superfície. Você passa a perceber que pensamentos vêm e vão, emoções surgem e se dissolvem. Situações mudam, mas aquilo que observa permanece intacto. Nesse ponto, o poder deixa de ser algo a ser conquistado. Ele se revela como algo natural. Não um poder de manipular a realidade, mas o poder de não ser arrastado por ela. Esse estado não depende de condições externas. Ele não exige silêncio absoluto, nem isolamento, nem prática complexa. Ele depende apenas do reconhecimento do lugar de onde você está olhando. Quando esse reconhecimento se aprofunda, a manifestação se torna secundária. Não porque ela desaparece, mas porque perde o peso. A realidade continua se organizando, oportunidades continuam surgindo, movimentos continuam acontecendo. A diferença é que agora tudo isso é visto como um fluxo dentro do campo que você é, não como algo que define quem você é. A consciência não precisa provar nada. Ela não precisa chegar a um futuro específico para se sentir válida. Ela está completa agora. E é exatamente dessa completude que a realidade começa a responder de forma mais clara e fluida. Não como prêmio, mas como reflexo inevitável. Você não precisa se tornar o campo. Você sempre foi. O que muda aqui é apenas o reconhecimento. E quando esse reconhecimento acontece, a luta termina. Não porque tudo se resolve instantaneamente, mas porque você para de se identificar com a necessidade de resolver tudo. A partir daqui, a vida não é mais algo que acontece com você. Ela acontece em você. E esse simples deslocamento de identidade é o ponto onde o esforço cessa e o fluxo se estabiliza naturalmente. Quando a busca para algo profundamente diferente começa a acontecer. Não porque você desistiu da vida ou abandonou seus desejos, mas porque a urgência interna que sustentava a busca se dissolveu. A busca ansiosa nasce sempre da sensação de falta, da ideia de que algo essencial ainda não está aqui. Quando essa sensação cai, o movimento da realidade muda automaticamente. Enquanto alguém busca, está dizendo ao campo que ainda não chegou, que ainda não é, que ainda precisa alcançar algo para finalmente se sentir completo. Essa mensagem é sutil, mas constante. E o campo responde mantendo a experiência alinhada a ela. A busca prolonga o caminho porque afirma a distância. O fluxo começa quando essa distância deixa de ser sustentada internamente. Cessar a busca não é parar de viver, é parar de empurrar a vida. É abandonar a vigilância constante sobre resultados, sinais e prazos. É confiar que a inteligência que organiza o campo não precisa ser supervisionada. Essa confiança não é cega nem ingênua. Ela nasce de um reconhecimento silencioso de que o alinhamento interno já está estabelecido. Quando a busca cai, o corpo sente primeiro. Há um relaxamento quase imperceptível. A respiração se aprofunda. A mente desacelera sem esforço. Não há euforia, apenas estabilidade. E essa estabilidade é exatamente o que o campo reconhece como coerência. A partir daí, a realidade começa a se mover de forma espontânea. O fluxo não surge porque você pediu melhor. Ele surge porque você parou de resistir. A resistência não é apenas lutar contra o que acontece, mas também tentar controlar quando e como algo deve acontecer. Quando essa interferência diminui, a organização natural da realidade encontra espaço para operar com mais clareza. É nesse estado que muitas pessoas dizem que as coisas simplesmente começaram a acontecer. Não porque fizeram algo extraordinário, mas porque deixaram de fazer o que bloqueava. O fluxo não exige esforço adicional. Ele exige menos tensão. Quanto menos você tenta garantir o resultado, mais fácil se torna percebê-lo chegando. A quietude que sustenta esse estado não é passividade. É presença sem conflito. Você continua atento, continua vivendo, continua escolhendo. A diferença é que agora essas escolhas não nascem da ansiedade, mas da escuta. Você não força decisões. Você sente quando algo é o próximo passo. E essa sensação é suficiente.
A confiança que se estabelece aqui não depende de provas constantes. Ela não precisa que tudo dê certo para existir. Ela existe primeiro e a realidade passa a refletir isso depois. Essa inversão muda completamente a experiência. O mundo deixa de ser algo a ser conquistado e passa a ser algo com o qual você coopera. Quando a busca para, a manifestação deixa de ser um objetivo. Ela se torna um efeito colateral. Não algo que você persegue, mas algo que acontece enquanto você está ocupado sendo coerente. O campo responde à coerência com precisão silenciosa. Esse é o ponto onde muitas transformações se consolidam sem anúncio. Não há sinal externo imediato, mas há uma sensação clara de que algo se encaixou. E a partir desse encaixe, os movimentos externos começam a acompanhar. O fluxo começa quando você confia o suficiente para sair do caminho. Não porque abriu mão da vida, mas porque parou de tentar dirigi-la a partir do medo. E quando isso acontece, a realidade faz o que sempre soube fazer. Ela se move. Nada foi ativado agora. Nada foi ligado de fora. Nada foi concedido por este conteúdo. O que aconteceu aqui foi apenas um reconhecimento. Um lembrar silencioso de algo que sempre esteve presente, mas que talvez estivesse coberto por camadas de esforço, busca e expectativa. A mudança que se aproxima não começou neste vídeo. Ela começou no instante em que você deixou de resistir ao que já era verdade dentro de você. Tudo que foi explorado até aqui aponta para isso. A realidade não precisou ser convencida. Ela apenas respondeu. As emoções não precisaram ser corrigidas. Elas apenas indicaram. O tempo não precisou ser esperado. Ele foi acessado. A identidade não precisou ser construída. Ela foi reconhecida. Nada novo foi criado. O que aconteceu foi a remoção do ruído que impedia a clareza. Quando esse ruído cai, algo se estabiliza. Não como euforia, mas como quietude. Uma sensação de que não há mais nada urgente a provar, consertar ou alcançar para que a vida comece a se mover. Porque ela já está em movimento. Sempre esteve. O esforço excessivo apenas mascarava isso. A luta constante apenas criava atraso. O reconhecimento devolve o ritmo natural. Você não precisou aprender algo novo aqui. Você apenas lembrou como funciona. Lembrou que a realidade espelha o estado interno. Que emoção é direção. Que controle cria resistência. Que o presente é o ponto de criação. Que a identidade define o acesso. Que a consciência observa tudo isso sem esforço. Quando essas verdades são vistas juntas, algo se alinha por dentro sem necessidade de explicação adicional. Esse alinhamento não exige que você faça algo diferente amanhã. Ele apenas muda o lugar de onde você faz o que já faz. E essa mudança de lugar é tudo. Porque quando o ponto de observação muda, o reflexo muda junto. A vida não precisa ser empurrada para acompanhar. Ela acompanha naturalmente. Talvez você esteja esperando um sinal claro de que algo mudou, mas o sinal mais real não é externo. Ele é interno. É a ausência de urgência. É a diminuição da ansiedade. É a sensação de que você não está mais atrasado. É o reconhecimento de que não há nada de errado neste momento. Esse é o verdadeiro indicador de que a virada já está em curso. O livro não mudou você. Este vídeo não mudou você. Nada aqui criou algo que não existia. O que aconteceu foi um espelhamento preciso do que já estava pronto para ser visto. E quando algo é visto com clareza, ele deixa de precisar ser buscado. A partir daqui, a vida continua. Mas ela continua a partir de um lugar mais silencioso, mais coerente, mais estável. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você parou de se confundir com a imperfeição. O fluxo não precisa de anúncios. Ele apenas segue. Se este conteúdo ressoou em um nível mais profundo, permaneça nessa frequência. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora.